paz, amados. Neste dia, nós vamos meditar, continuar nossa meditação no capítulo 24, dos versos 32 ao verso 36. Vamos orar? Senhor Deus, neste dia, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através dessa palavra que nós vamos ler, que possa abrir os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para a compreensão da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para compreendermos essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Os versos que nós vamos ler têm como título A Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus anos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Primeira coisa que eu gostaria de observar aqui, quando no verso 33, Jesus fala, quando vides todas estas coisas, que coisas? Aquelas coisas que ele falou que aconteceriam na consumação dos séculos, nos versos anteriores que nós já meditamos. Depois ele continua, saber que está próximo às portas. O que está próximo às portas quando essas coisas estiverem acontecendo? A vinda dele, a segunda vinda dele. Lendo esses versos que nós acabamos de meditar, eu lembrei da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, quando ele estava falando sobre aqueles acontecimentos, que eles perguntaram quando sucederia aquelas coisas. No caso, Jesus estava falando sobre a destruição do templo, quando eles fizeram essa pergunta. Perguntaram qual o sinal da vinda dele e da consumação do século. Esse século que eles estavam falando pode ser o século que eles estavam vivendo e não o nosso. Por isso eu entendo que talvez Jesus tenha dito coisas que aconteceriam somente para eles naquela época e outras que aconteceriam nos nossos dias. Outra coisa que chama atenção aqui é o 34 que diz, em verdade vos digo que não passará esta geração. Essa palavra geração, no versículo dessa passagem, segundo o estudo da minha Bíblia, ele diz que pode significar a nação de Israel como um todo, ou pode significar uma era, a era da graça que Jesus inaugurou. Pode significar um período de tempo, ou 30 anos. No caso de significar 30 anos, os sinais começaram a se cumprir antes do final daquela geração da qual Jesus fazia parte e havia nascido. Talvez Jesus estivesse dizendo para eles que antes que aquela geração, que era a geração dele, passasse, aquelas coisas já começariam a acontecer. E de fato, depois que Jesus foi assunto aos céus, depois da morte dele e ressurreição, o povo que continuou, os discípulos que continuaram levando o Evangelho, pregando o Evangelho, sofreram muitos tipos de perseguições. Inclusive a destruição do templo, que Jesus havia falado para eles,
ela aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. Então, 70 anos depois, ainda era aquela geração da qual Jesus estava fazendo parte. Então, pode-se entender que os sinais que Jesus se referiu nesse sermão profético, eles começaram ainda naquela geração. Vamos fazer nossa oração a Deus. Pai, dá-nos mais e mais sabedoria da Tua Palavra, ajuda-nos a compreendê-la, que Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria. Meu Deus, assim como essa parábola que nós acabamos de ler nos alerta a estarmos vigilantes, que possamos, Senhor, estar firmes aos Teus pés todos os dias, até o dia que o Senhor voltará ou nos levará para si, e que possamos, Senhor, estar como Jesus nos alertou aqui, em vigilância, atentos aos sinais da nação de Israel, que é a figueira descrita nesses versos, e crendo na promessa que Jesus nos deixou, que Ele voltaria. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.